Olá, aqui é o André e seja muito bem-vindo à nossa aula online e gratuita, onde eu vou ensinar como investir com pouco dinheiro, começando do absoluto zero, ok? E agora, enquanto as pessoas estão acessando aqui a sala de transmissão, eu quero aproveitar e eu quero te pedir um pequeno favor, uma coisa bastante simples. Talvez você saiba, talvez não, mas uma das minhas missões no Gui Invest, que é o meu negócio, é ajudar o maior número de pessoas a investir o seu dinheiro por conta própria, para que elas possam alcançar a maior liberdade financeira e melhorar a vida delas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu te convido a fazer parte dessa causa junto comigo, compartilhando essa aula com alguma pessoa que você conheça, que possa se beneficiar desse conteúdo, que você acredita que possa se beneficiar do que vai ser ensinado aqui nessa aula. Talvez a sua esposa, seu marido, talvez o seu namorado, namorada, ou um amigo, ou até mesmo um parente próximo, ou ainda um colega de trabalho que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Então eu peço que você pense em alguma dessas pessoas e aproveite e compartilhe essa aula clicando no link que está aqui embaixo, o link do Facebook, e você vai estar ajudando então a participar dessa causa junto comigo, vai estar ajudando a incentivar a educação financeira no Brasil. Beleza? E agora só mais um último recado. Essa aula ela vai ficar disponível gratuitamente por pouco tempo, porque como eu entrego um conteúdo de extremo valor nela, eu pretendo mexer nesse material, nessa aula, preparar ele para uma forma de cobrar por isso no futuro, talvez um treinamento, eu não sei ainda. Então eu não vou deixar disponível por muito tempo. Então eu recomendo que você assista enquanto ainda está de graça para você. Beleza? Então agora eu vou passar aqui para a minha apresentação e a gente vai começar a aula então. Beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, estou aqui na minha apresentação, então a gente vai começar essa aula que se trata do tema de então como investir com pouco dinheiro, começando do absoluto zero. Bom, agora que a maioria das pessoas conseguiram acessar a sala, eu quero começar a aula fazendo algumas perguntas para você. Por acaso, você tem gastado mais do que você ganha e isso tem causado problemas para você e a sua família? Por acaso você andou comprando coisas por impulso recentemente e acabou se arrependendo depois? Ou talvez você chega em todo final do mês e nunca consegue fazer sobrar uma parte da sua renda? Por acaso, você até consegue guardar uma parte da renda, mas não sabe como investir esse dinheiro de forma inteligente, mesmo que seja apenas R$100? Ou você investe na poupança e não conhece outra forma de rentabilizar melhor o seu dinheiro? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, essa aula é tudo o que você precisa nesse momento. E nessa aula você vai aprender como se organizar financeiramente para fazer sobrar dinheiro no final do mês, como se proteger da tentação das compras por impulso e evitar arrependimentos futuros, como definir objetivos financeiros para realizar os seus maiores sonhos, como investir com pouco dinheiro começando do zero, com baixíssimo risco, mesmo para você que é leigo no assunto, como monitorar os seus investimentos com dicas práticas e poderosas. E para isso, eu separei a aula em 7 etapas que eu considero fundamentais para você conseguir investir com pouco dinheiro começando do zero. A primeira delas, nós vamos falar sobre organização das suas finanças, a segunda sobre definição dos objetivos financeiros, a terceira vamos falar sobre como descobrir o seu perfil de investidor, a quarta é conhecer os tipos de investimentos que existem, a quinta é elaborar um plano de investimento, a sexta nós vamos falar sobre como começar a investir e a sétima sobre como monitorar os seus investimentos. E no final da aula eu vou mostrar alguns estudos de caso com simulações de investimentos para você ver o que é possível atingir quando você investe o seu dinheiro de modo inteligente. Bom, se você se inscreveu nessa aula é porque você deseja melhorar a sua vida financeira e aprender como investir com sucesso, não é verdade? E já que você entende que aprendendo a investir com sucesso, você vai ser capaz de conquistar a maior liberdade financeira para realizar os seus maiores sonhos, como passar mais tempo com a família, ou até mesmo poder viajar de férias com mais frequência, então você deve prestar muita atenção no que vai ser ensinado nos próximos slides. Por isso, eu te convido a responder a enquete aqui do lado, confirmando o seu comprometimento em ficar até o final e anotar todas as sacadas e dicas que vão ser passadas durante a aula. Essa é uma forma de mostrar para você mesmo que você se compromete em assistir a aula, que você, a partir de agora, assume total responsabilidade
com a sua educação financeira e com o seu futuro. Então, enquanto você responde a enquete, eu vou pedir que você coloque o seu celular no silencioso e, se possível, também feche a porta do lugar que você está nesse momento. Tudo isso é para evitar qualquer tipo de distração. Eu também recomendo que você pegue um papel e uma caneta para anotar tudo que eu vou falar. E não deixe de anotar, porque eu percebo que as pessoas que tomam nota conseguem absorver muito mais o conteúdo e aplicar tudo aquilo que eu ensino, beleza? Então vamos em frente. E para você que ficar até o final da aula, vai receber um presente. É um material complementar à aula de hoje que vai ajudar você a organizar suas finanças pessoais de uma vez por todas. E ainda ficar preparado para se tornar um investidor de sucesso. E eu estou entregando esse presente porque eu quero valorizar você que está comprometido em alcançar a maior liberdade financeira e ficou comigo até o final da aula. Então, fica até o fim para receber esse presente que eu tenho certeza que você vai gostar. E além disso, mais para o meio da aula, eu vou revelar uma oportunidade especial para você. Bom, você vai ver o que é daqui a pouco, ok? O resultado da enquete ficou então em 94% que respondeu que está comprometido com a sua educação financeira e vai ficar até o final da aula. Isso é ótimo, sinal que tem bastante gente interessada aqui. Então vamos em frente. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é André Fogaça, eu sou empreendedor digital, investidor em ações desde 2004 e cofundador do Guia Invest, onde eu tive a oportunidade de ajudar mais de 125 mil pessoas, 125 mil investidores a investirem com sucesso no mercado financeiro. Eu também sou o criador do treinamento Árvore da Riqueza, que ensina o método de investimento em ações dos grandes investidores e hoje já conta com mais de 1.000 alunos. Eu sou formado em administração de empresas pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pós-graduado em economia também pela mesma universidade. E além disso, eu possuo credencial de administrador de carteiras e de consultor de valores mobiliários pela CVM. Agora, eu te convido a assistir o breve comentário de algumas pessoas que eu tive o privilégio de ajudar através do Guia Invest. Você procurar conhecimento, você saber como investir o seu dinheiro é algo que não tem preço. Se você contribui para melhorar a vida das pessoas através da educação financeira, você também contribui para melhorar a vida do país, a vida econômica do país. E o Guia Invest me mostrou que, tendo conhecimento adequado e pesquisando sobre o tema, eu conseguiria um retorno muito bom, muito maior do que eu tinha imaginado. Não tive dificuldade alguma aí de me ambientar com o Guia Invest, porque ele é de fácil manuseio e aí com 5 minutos é possível pegar todos os macetes da ferramenta. Para mim o Guia Invest ele é um divisor de águas, né? Antes eu não tinha ideia do que estava fazendo, perdia dinheiro, agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Agora eu estou tomando as decisões em cima de um embasamento. Eu estou fazendo simulações, projeções. E em meses de acesso ao Guia Invest, eu aprendi muito mais do que em anos vendo investimentos e olhando só os materiais da internet. O Guia Invest ele mudou minha forma de ver a vida, minha maneira de pensar, meu modo de analisar. E estou aprendendo cada dia mais acompanhando o blog do André e as dicas que ele dá. E eu posso dizer que eu descobri minha paixão. Eu descobri que é com investimentos que eu quero trabalhar. Eu sei que a educação financeira é um sinônimo não só de prosperidade, mas também de felicidade. Então eu só agradeço aí o pessoal do Invest, André Fogaça e todo mundo. E vamos que vamos atrás dos nossos objetivos, que andando a gente chega lá. Depois você pode conferir no canal do Guia Invest no YouTube vários depoimentos de outras pessoas que de alguma forma foram impactadas positivamente com o meu trabalho. Agora imagine você tendo mais tempo livre para curtir com a sua família, com seus filhos, com as pessoas que você mais ama nessa vida. Imagine você podendo viajar de férias a cada 6 meses para aqueles lugares que você sempre quis conhecer. Imagine você conseguindo se aposentar 10 anos antes do previsto, mantendo o mesmo nível do seu padrão de vida atual. Imagine você alcançando a liberdade financeira definitiva que permitisse simplesmente seguir seus maiores sonhos. E na aula de hoje eu vou mostrar um caminho possível para alcançar tudo isso, através da educação financeira, que vai permitir você investir com pouco dinheiro começando do zero. O que você vai aprender hoje vai permitir você montar uma carteira de investimentos segura e, acima de tudo, rentável, que tem o potencial de fazer você alcançar os seus maiores objetivos financeiros. E mesmo que hoje eu já tenha atingido algum sucesso investindo e ainda tenha ajudado milhares de pessoas a aprenderem a investir de modo inteligente, eu não tenho nada de especial, eu não sou nenhum gênio nem nada disso,
tá? Eu simplesmente acabei aprendendo, depois de muitos erros, os caminhos necessários para lidar melhor com o dinheiro e investir com inteligência para realizar meus sonhos. E isso é algo que é acessível a qualquer pessoa. Eu sou a prova disso, eu sou a prova de que isso é possível para qualquer um, basta querer de verdade. Bom, deixa eu te contar como é que eu cheguei até aqui para você entender do que eu estou falando. Em 2004, eu trabalhava em uma multinacional em Porto Alegre e eu não era feliz, não era mesmo. Existia alguma coisa que me incomodava em relação a trabalhar exclusivamente vendendo meu tempo como empregado. Por isso que eu vivia permanentemente buscando uma resposta, um caminho que me ajudasse a entender o porquê disso. Até que teve um dia que eu me deparei com o livro Independência Financeira, do Robert Kiyosaki. E nesse livro ele ensinava um conceito que transformou minha vida para sempre. Basicamente, ele mostrou que ao longo da vida as pessoas podem gerar renda de 4 formas, sendo empregado, autônomo, empresário ou investidor. O empregado é aquele que troca o seu tempo por dinheiro. Ele vende a sua força de trabalho por um empresário em troca de um salário. O autônomo também troca o seu tempo por dinheiro. A diferença é que ele é o dono do seu próprio emprego, ele trabalha para si mesmo. O empresário é o dono do sistema e ele tem pessoas que trabalham para ele. A sua renda está diretamente relacionada à sua capacidade de administrar o seu negócio. O investidor tem o dinheiro para trabalhar para ele. A sua renda está atrelada à sua capacidade de fazer bons investimentos. O mais perturbador disso tudo foi eu perceber as consequências do sucesso para cada lado dos quadrantes. Para quem está do lado esquerdo, do empregado e autônomo, quanto mais bem-sucedido, mais dinheiro, porém menos tempo para você e sua família. Entretanto, para quem está do lado direito, empresário e investidor, quanto mais bem-sucedido, mais dinheiro e mais tempo livre para você, a sua família e seus filhos. E a pergunta que diferencia o lado esquerdo do lado direito dos quadrantes é a seguinte: se eu decidir não trabalhar por um mês, a minha renda continua entrando? Perceba que os quadrantes do lado esquerdo, do empregado e do autônomo, a resposta para essa pergunta é não. Já para o lado direito do quadrante, do empresário e do investidor, a resposta é sim. E foi nesse momento que ficou muito evidente para mim. Se eu quisesse um dia alcançar maior liberdade financeira e mais qualidade de vida, em algum momento eu teria que pular para o lado direito dos quadrantes. Não que isso fosse garantir de sucesso, mas você deve concordar que as chances são muito melhores. Seja ele o do empresário, do investidor, ou por que não os dois ao mesmo tempo. E o que mais me fascinou nesse livro foi compreender que não importa qual quadrante você está hoje. Se você busca alcançar uma vida mais livre, com mais liberdade financeira, mais tempo para você, para sua família, você também pode estar no quadrante do investidor. É o quadrante mais fácil de estar. E tem o poder de gerar riqueza fazendo o dinheiro trabalhar para você. Depois disso, o sonho de migrar para o lado direito dos quadrantes não saía da minha cabeça. Eu fiquei obcecado por aquela ideia. O sonho de empreender e de investir ao mesmo tempo, de ser investidor ao mesmo tempo, ficou plantado na minha mente. Então, depois que essa ideia grudou na minha cabeça, eu resolvi aprender tudo que eu podia sobre finanças pessoais e investimentos. Eu procurei ler e aprender o máximo que eu podia sobre o assunto. Cheguei até a estudar a fundo a vida dos grandes investidores, para entender como eles pensavam. A verdade é que nesse começo da minha vida como investidor, especialmente bem no início, eu só investia na poupança e pensava que era uma boa alternativa de investimento. Eu pensava que o meu dinheiro estava bem aplicado. Afinal, eu não conhecia nenhuma outra forma de investimento mais interessante. Mas para piorar a situação, eu lembro de um dia que eu fui conversar com o meu gerente do banco. E nesse dia ele me indicou colocar meu dinheiro em títulos de capitalização. Logo em seguida eu descobri que isso não era investimento, que não rende nem a poupança. E a única finalidade desse tipo de aplicação é ajudar o banco a ganhar mais dinheiro. Sem falar que todas as outras ofertas que o gerente fez eram péssimas para mim e ótimas para o banco. E com o tempo eu me dei conta que eu não podia confiar em outras pessoas para cuidar do meu dinheiro, porque sempre existia conflito de interesse. E aí eu fiquei presente para a grande verdade. A verdade é que ninguém vai cuidar melhor do meu dinheiro do que eu mesmo. E com o passar do tempo eu fui me especializando para aprender a investir. E graças a esse esforço que eu fiz lá atrás, eu consegui me organizar financeiramente para investir de forma inteligente. E com isso eu consegui realizar um grande sonho. O fato de eu ter me educado financeiramente proporcionou que eu pudesse, por fim, pedir demissão do meu emprego para montar um negócio próprio. E no ano de 2008, eu fundei o GuiaInvest, um site que fornece dados e informações para ajudar os investidores do mercado de ações a investir de forma segura, sensata e inteligente. E hoje, o GuiaInvest é a maior rede social de investidores no Brasil. E isso só foi possível graças aos bons resultados dos meus investimentos alguns anos atrás.
Hoje, em 2016, eu posso dizer com grande orgulho que eu já ajudei mais de 125 mil investidores. E durante esses 8 anos, a gente teve mais de 5 milhões de pessoas visitando o GuiaInvest, o que resultou em 17 milhões de visitas e 97 milhões de visualizações de páginas. Veja agora o comentário de um dos participantes da comunidade do GuiaInvest, que deixou recentemente num artigo que eu publiquei no blog. Ele falou assim, ó: cara Fogaça, tem muitos sites de investimentos, mas a pessoa que o conduz não tem boa fé na sinceridade e verdade nas suas informações. Mas você é totalmente diferente. Você quer ensinar o Brasil, o país, a saber realmente como investir e transformar a vida de cada cidadão nesse país chamado Brasil. Você merece o prêmio máximo da instituição financeira do Brasil, do país. Valeu. Agora, tem algo que eu quero esclarecer para você. É importante você saber disso antes de aprender o que eu vou ensinar hoje. Eu quero dizer para você não se sentir mal, não se sentir envergonhado ou culpado se você tem gastado mais do que ganha, se você já ficou devendo para o cartão de crédito, se você já comprou coisas por impulso e se arrependeu depois, se você já perdeu dinheiro ao fazer aplicações em investimentos ruins como poupança, título de capitalização e outras coisas por aí. Eu entendo perfeitamente isso. E deixa eu explicar por que isso acontece. Primeira razão é porque nós não somos ensinados a aprender sobre educação financeira e investimentos na escola, nem mesmo na faculdade, e muito menos em casa, infelizmente. O fato é que aqui no Brasil não existe a cultura da gente aprender a lidar com dinheiro. E a segunda razão é porque a indústria financeira, que inclui os bancos, as corretoras, as empresas de cartão de crédito, os escritórios de investimentos, eles não têm interesse que você aprenda a lidar com o seu dinheiro sozinho. Porque assim eles deixariam de lucrar com as taxas abusivas do cheque especial, dos juros do cartão, das taxas de administração extremamente altas dos fundos de investimento, dos fundos de previdência com taxas absurdas e por aí vai. A triste verdade é que eles querem lucrar com a ignorância das pessoas. Então anota isso, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. E a partir de agora, é sua obrigação colocar um fim em tudo isso e assumir total responsabilidade na sua vida financeira. E nos próximos slides eu vou ensinar para você como investir com pouco dinheiro, começando do absoluto zero. E a gente vai ver todas aquelas 7 etapas que eu mencionei antes. O primeiro ponto que a gente vai abordar é o de organizar as suas finanças. Esse é o começo de tudo. Não tem como alguém se tornar bem-sucedido financeiramente sem antes estar com as finanças pessoais em dia. Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre a diferença entre ativos e passivos quando a gente lida com nossas finanças pessoais. Esse conceito, ele difere do conceito usado na contabilidade. Um ativo, ele representa tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Ser proprietário de um imóvel que você aluga para terceiros é um ativo, porque a renda do aluguel vai para o seu bolso. Possuir títulos públicos do governo que pagam juros é um ativo, porque os juros desse investimento vão para o seu bolso. Possuir ações de empresas que pagam dividendos é um ativo, porque os dividendos pagos vão direto para o seu bolso. Um passivo, ele representa tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O imóvel que você mora é um passivo, porque as despesas mensais com condomínio, luz, água, jardim e segurança é dinheiro que sai do seu bolso. O carro que você possui é um passivo, porque as despesas com gasolina, seguro, imposto, estacionamento é dinheiro que sai do seu bolso. O smartphone que você possui é um passivo, porque a conta mensal que você paga todo mês é dinheiro que sai do seu bolso. Tá bom, eu só quero deixar claro que eu não estou dizendo para você não ter uma casa, um carro, um smartphone, nem nada disso. Você pode ter tudo isso e muito mais. O importante aqui é entender a diferença entre uma coisa e outra. Quando você emprega o seu dinheiro em algo que vai gerar mais dinheiro no futuro, você está empregando inteligentemente o seu dinheiro. A ideia central aqui é bem simples. Para alcançar sua independência financeira ou maior liberdade financeira, você precisa ter mais ativos do que passivos. Simples assim. O ponto-chave para a prosperidade financeira definitiva é pagar os seus passivos com a renda dos seus ativos. Agora, você precisa entender os 2 tipos de dívidas que existem. Uma das maiores recomendações para você conseguir se organizar financeiramente é eliminando as dívidas. Mas lembrando que nem todas as dívidas são ruins para você. O que é prejudicial é quando você contrai dívidas sem necessidade e compromete o seu orçamento familiar ou pessoal. Bom, é necessário então você entender que existem 2 tipos de dívidas, as dívidas boas e as ruins. O que é uma dívida boa?
Dívidas boas, elas são sustentáveis, ou seja, são aquelas que geram dinheiro e fazem aumentar o seu patrimônio líquido ao longo do tempo. Dívidas boas são adquiridas para agregarem valor ao longo do tempo. Então vamos ver alguns exemplos de dívidas boas. Financiamento imobiliário, porque você está adquirindo um patrimônio que você pode usar para morar, para gerar renda com aluguel. Financiamento estudantil, porque você vai estar apostando na sua educação, que é um ativo que vai gerar renda futura. O empréstimo ou capital de giro para investimento na expansão de uma empresa, porque você está aumentando o patrimônio para gerar mais renda futura, no caso de se você for empresário. Mas o que é uma dívida ruim? Tá, então vamos lá. Dívida ruim é aquela atrelada basicamente ao consumo. Elas reduzem o seu patrimônio líquido e o seu fluxo de caixa. E ela pode prejudicar seriamente a sua vida financeira. As dívidas ruins, elas podem levar a pessoa à inadimplência. Então vamos ver agora alguns exemplos de dívidas ruins. Vamos lá. Empréstimo pessoal para comprar bens de consumo, dívidas do cartão de crédito, financiamento para a compra de um automóvel, porque o automóvel apenas deprecia ao longo do tempo. Então, de modo geral, dívida ruim é qualquer dívida para compra de bens ou objetos que se depreciam ao longo do tempo. Agora que você entendeu a diferença de dívida boa e dívida ruim, vamos ver algumas dicas básicas sobre finanças pessoais. A primeira delas, então, é gastar menos do que você ganha. Independente da renda que você ganha, seja grande ou pequena, a dica é não gastar tudo que você ganha. Lembre-se que essa é a regra número 1 das pessoas ricas. Esse é o começo de tudo, é aqui que você vai dar o primeiro passo em direção à realização dos seus sonhos, à conquista de maior liberdade financeira. Se você ganha R$1.000 por mês e gasta R$900, você está em melhor situação que alguém que ganha R$100.000 por mês e gasta 120 mil. Segunda dica é aprender a poupar o seu dinheiro. Essa segunda dica é parecida com a primeira. Conceitualmente, a poupança é a parcela da renda das pessoas ou das empresas que não é gasta no período em que é recebida. E, por consequência, ela é guardada para ser usada em um momento futuro. Em palavras mais simples, poupar é simplesmente adiar o consumo atual, visando um consumo maior no futuro. Terceira dica é evitar gastos supérfluos. Essa dica é simples, mas é impressionante como a grande maioria das pessoas gastam seu suado dinheiro com coisas que não precisam. E nessas horas eu lembro sempre daquela frase famosa do filme Clube da Luta, que dizia assim, ó, nós trabalhamos para comprar coisas que não precisamos. Então, cuidado para não confundir desejo com necessidade. Toda vez que você se deparar com uma situação de consumo, pare e pense seriamente se você precisa consumir aquele produto ou serviço. E uma dica é sempre deixar para tomar a decisão no dia seguinte. Assim, você dorme e reflete melhor sobre a situação. Quarta dica é economizar de 10% a 20% da sua renda mensal. Uma boa métrica para você começar é você separar de 10 a 20% da sua renda. No começo pode parecer difícil, mas depois de você se organizar financeiramente, vai ser mais fácil você conseguir criar o hábito de poupar todo mês pelo menos 10% da sua renda. Esse é um ótimo número para usar como referência inicial. Então, 10% acho que é um bom começo. Tá? E é recomendado fazer isso sempre no início do mês. Tá? Guardar esse dinheiro sempre no início do mês. Vamos lá, então. Quinta dica. Controle os seus gastos. Então, é muito difícil conseguir atingir a liberdade financeira sem saber para onde está indo o seu dinheiro. Por isso, é de extrema importância ter o controle dos gastos. E eu recomendo você usar uma planilha de controle financeiro para isso. Tá? Essa é uma das melhores formas de você ter o controle dos seus gastos. Beleza? Então, vamos em frente. Agora, chegou a hora de você definir quais são os seus objetivos financeiros. Esse tema costuma ser um pouco confuso para as pessoas em geral, mas eu prometo que eu vou tentar deixar o mais claro possível para você. Afinal, onde é que você quer chegar com tudo isso? Essa é uma pergunta muito importante que você deve fazer para si mesmo. Não adianta se organizar financeiramente sem saber para onde você está indo. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de objetivos financeiros para você entender como definir os seus. Para definir seus objetivos financeiros, é necessário saber quais são as prioridades na sua vida. É importante que as suas prioridades sejam claras e bem definidas, para que você possa visualizar um prazo factível para a realização de cada objetivo. E também esses objetivos ou metas eles devem se adequar ao momento financeiro pelo qual você está passando agora.
além de levar em conta, claro, os seus desejos pessoais. E mais importante do que definir objetivos é definir objetivos que sejam realistas. Tá parecendo tudo meio abstrato, né? Mas calma que eu vou mostrar alguns exemplos, vou falar de alguns exemplos aqui e vai ficar mais claro. Primeira coisa que você deve fazer é escrever quais são os seus objetivos, tá? Então vamos lá. O seu objetivo é comprar um imóvel, talvez a casa dos seus sonhos, é comprar um carro, aquele carro que você sempre desejou, é montar uma reserva financeira, ter dinheiro guardado para eventualidades, é você guardar dinheiro para aposentadoria, garantir um patrimônio suficiente para arcar com o seu padrão de vida quando parar de trabalhar, ou o seu objetivo é conseguir fazer uma viagem com a família uma vez por ano, por exemplo. Bom, perceba que todos esses objetivos são muito pessoais. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. E não importa o que você definiu como objetivo, mas é importante que você tenha definido algo. Então, pensa sobre isso. Nessa etapa, a sua tarefa é anotar os seus objetivos e escrever do lado se ele é de curto, médio ou longo prazo. Lembrando que não existe uma unanimidade na exata definição desses prazos. Mas a gente pode considerar curto prazo até 1 ano, médio prazo de 1 a 5 anos, mais ou menos, e longo prazo a partir de 5 anos, ok? Beleza. Agora vamos falar sobre o seu perfil como investidor. Lembrando que cada pessoa tem um perfil psicológico específico quando o assunto é investimentos. Então, vamos ver cada um deles. Basicamente, quando a gente fala sobre perfil de investidor, a grande maioria das instituições, elas tratam de 3 tipos distintos de investidor, que é o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele que privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir o risco de perdas. Para isso, aceitando até uma rentabilidade menor. O moderado é aquele investidor que procura um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. E ele está disposto a correr um certo risco para que o seu dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. O arrojado, então, é aquele que privilegia a rentabilidade e ele é capaz de correr maiores riscos para que o seu investimento renda o máximo possível. Nessa classificação é levado em conta a tolerância ao risco, ou seja, se você é alguém que não tem estômago para ver os seus investimentos cair 20% em um mês, por exemplo, então você não pode ser um investidor agressivo. No entanto, essa é uma classificação simplista demais, na minha opinião, já que também a gente tem que levar em conta o conhecimento e a experiência do investidor. Quanto mais conhecimento e experiência, mais risco você pode correr e melhores resultados você pode alcançar. Então, perceba que o seu perfil também será definido de acordo com o seu conhecimento sobre os tipos de investimentos. E é isso que a gente vai tratar agora, sobre os tipos de investimentos. Então, a gente vai conhecer os tipos de investimentos que existem por aí. De um modo geral, a gente pode classificar os investimentos no mercado financeiro em renda fixa e renda variável. Então, vamos lá. Vamos começar com a renda fixa. A renda fixa, ela tem como principal característica a remuneração e a característica dela é que a remuneração é previamente definida no momento da aplicação. Ao investir seu dinheiro em um título de renda fixa, ou seja, seja ele, por exemplo, emitido pelo governo ou por uma empresa privada, você vai estar emprestando o valor investido ao emissor do título. Em troca, depois de um certo tempo, você vai receber o valor aplicado, que é chamado de principal, acrescido, adicionado dos juros pagos como forma de remuneração do seu empréstimo. Por exemplo, você empresta R$1.000 hoje para receber R$1.100 daqui a 12 meses. Como em qualquer investimento, sempre existe a possibilidade de perda de uma parte do capital ou, em alguns casos, até do valor total. Por exemplo, se o emissor do título não cumprir com a obrigação, o investidor deixa de receber uma parte ou totalidade da quantia pactuada. Outro risco possível é de, ao final da aplicação, a rentabilidade se revelar menor do que a oferecida para outras aplicações de risco similar e disponíveis durante o mesmo período. Então vamos lá, os tipos mais populares de renda fixa são, a gente pode dizer que é a caderneta de poupança, os títulos públicos federais, fundos DI, fundos de renda fixa, CDBs, debêntures. E lembrando que você pode investir de forma direta nos títulos de renda fixa ou na forma indireta. A forma direta seria como comprar os títulos individualmente. Tá? A forma indireta é comprando cotas de um fundo que investe nesses títulos, ok? Na forma indireta, no caso em fundos, você sempre terá que pagar uma taxa de administração para o gestor do fundo.
Já na forma direta, você não paga nada. Uma dica aqui, uma dica bem importante. Para quem está começando do zero, tá? No caso, você está começando do zero, a modalidade mais atraente é investir diretamente nos títulos públicos do Tesouro Direto. Porque você vai poder investir a partir de R$30 e ele é uma modalidade de investimento bastante segura, tem uma rentabilidade excelente, você não precisa ser um mega investidor, um mega especialista em finanças e economia e, enfim, para poder entender como investir, beleza? Agora vamos falar de renda variável. A renda variável, ela tem como característica o fato que o investidor não tem como saber previamente qual vai ser a rentabilidade da aplicação. Entretanto, se a escolha for feita com critério, diante de uma boa avaliação e com diversificação dos investimentos, a aplicação em renda variável ela pode proporcionar ao investidor um retorno maior do que obtido em aplicações de renda fixa. O risco é maior que na renda fixa, porque o mercado de renda variável, caracterizado principalmente pelo mercado de ações, é muito volátil no curto prazo. Isso significa que ele oscila muito para cima e para baixo em um curto período de tempo. Por isso, geralmente, os investimentos em renda variável eles são recomendados para prazos mais longos e para investidores com maior tolerância às variações de preço das ações. Os tipos mais populares da renda variável, dos títulos de renda variável, são as ações. E lembrando que você pode investir de forma direta em ações ou na forma indireta. A forma direta seria comprar as ações individualmente. A forma indireta é através de fundo de ações ou de clube de investimentos. Agora aqui vai uma dica. Os maiores retornos no mercado financeiro são obtidos por aqueles que sabem como selecionar as melhores ações e investem individualmente. No entanto, essa modalidade de investimento eu não recomendo para quem tem menos de R$1.000 e está começando. Tá? Se você está começando e tem pouca experiência com investimentos, eu recomendo fortemente que você comece com os títulos públicos do Tesouro Direto, para só depois que tiver maior experiência, maior familiaridade com tudo isso, passar uma parcela da sua carteira para investir em ações. Vamos lá, mas qual é o valor mínimo para investir o seu dinheiro? Tá? Essa é uma das perguntas mais comuns de quem está começando no mundo dos investimentos. Bom, quanto à renda fixa, é possível começar com menos de R$100 em fundos de investimentos e CDBs de bancos, por exemplo, tá? Mas a forma mais rentável e fácil, na minha opinião, hoje são os títulos públicos do Tesouro Direto, porque você pode começar comprando 1/100º do título, ou seja, 1% do valor do título, respeitando o valor mínimo de R$30. Então, na verdade, com R$30, em teoria, já dá para começar a investir nos títulos do Tesouro. E, na minha opinião, essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa para quem está começando hoje. Quanto à renda variável, tá? Não existe um valor mínimo para investir, porque o mínimo, em tese, é o preço de uma ação no mercado. Tá? E existem ações que a cotação ela fica abaixo de R$5, por exemplo. O que acontece na prática é que se, nesse caso, o investidor fosse comprar uma única ação, não ia compensar, porque os custos de corretagem seriam mais caros que o próprio preço da ação. Então, para investir diretamente em ações, o ideal é que você tenha entre R$1.000 e R$3.000 para comprar as primeiras ações. Tá, mas por que essa faixa de R$1.000 a R$3.000? Porque vai depender do preço da corretagem que você vai pagar. Isso depende da corretora que você está usando. Tá? Esses valores de corretagem eles podem variar de R$5 até mais ou menos uns R$20 por ordem executada. Ok? Minha dica é a seguinte, se você é iniciante e tem pouco dinheiro agora, recomendo, novamente, a começar pelos títulos públicos. E assim que você juntar um montante maior e também alcançar mais conhecimento, você pode migrar para o investimento em ações, pelo menos uma parcela da carteira, ok? Agora vamos tratar de elaborar o seu plano de investimento. Depois de tudo isso que a gente viu até aqui, a próxima etapa é planejar um plano de voo, vamos dizer assim. Então, nesse momento, chegou a hora de você refletir sobre algumas questões. A primeira questão é, quanto que você vai investir todo mês? Então, depois de organizar suas finanças, conforme a gente viu no começo da aula, agora você já pode definir o valor que você vai poder investir regularmente todo mês.
tá? Pode ser R$50, R$100, R$500, R$1.000 por mês. Você que vai saber qual é esse valor, mas é importante que tenha um valor, ok? Segunda questão é, por quanto tempo eu irei investir esse valor? Ou seja, por quanto tempo você vai investir esse valor? Essa é uma pergunta bem importante. Então, aqui é importante entender que o horizonte de tempo é também um fator decisivo na hora de definir o investimento mais apropriado, porque o tempo que o valor vai ficar aplicado, ele vai poder influenciar na rentabilidade e também na tributação. Esse tempo pode ser de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Você que vai definir esse tempo de acordo com os objetivos que você definiu lá no começo da aula. A terceira questão que você deve refletir é a seguinte: quais tipos de investimentos eu vou colocar meu dinheiro? Então, nos slides anteriores, você aprendeu sobre as modalidades que existem para investir seu dinheiro. Se você ainda não entende bem das formas de investimentos que existem por aí disponíveis, agora é sua responsabilidade aprender como investir nessas modalidades o mais rápido possível, o mais cedo possível, ok? A quarta e a última questão que você deve refletir é qual vai ser a alocação de ativos. Bom, mas o que é essa tal de alocação de ativos? Basicamente, não se preocupe, é bem simples, tá? A ideia é definir qual é o percentual de renda fixa e de renda variável para a montagem da sua carteira de investimentos. E é isso que eu vou ajudar você a responder no próximo slide. Aqui eu coloquei 4 tipos de carteiras de investimentos para você ter uma ideia das possibilidades existentes. Para quem está começando, eu recomendo você ter uma carteira com 100% em renda fixa. E preferencialmente em títulos públicos do Tesouro Direto, que é a melhor opção hoje. Depois, a gente tem uma carteira conservadora, que é composta por 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Depois a gente tem uma carteira moderada, que ela é composta por 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E por fim, uma carteira agressiva, que ela seria composta por, então, 30% em renda fixa e 70% em renda variável. E lembrando que quanto mais agressiva a carteira, mais conhecimento e experiência o investidor deve ter, no caso você deve ter, para ter o maior potencial de fazer o seu dinheiro crescer. Ok? Bom, agora vamos começar então a nossa jornada de investidor. Chegou a hora de dar os primeiros passos. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é aprender a escolher uma corretora de valores. Mas por que isso, tá? Por que você vai precisar de uma corretora? Porque, na verdade, para investir em títulos públicos ou mesmo em ações, qualquer um dos dois, você vai precisar de uma corretora, tá? Isso não é uma questão de escolha, é uma obrigação, tá? Não tem como investir sem ser através de uma corretora. E, de fato, escolher uma corretora não é uma tarefa fácil. Se você for lá no site da Bovespa, você vai ver uma lista de 90 corretoras, tá? Muitas oferecem o mesmo pacote de serviço, mas é preciso ficar atento a alguns pontos para não tomar uma decisão equivocada. E abrir uma conta na corretora é muito parecido com abrir uma conta no banco. Normalmente você vai precisar do RG, CPF, um comprovante de residência e ter uma conta bancária ativa, ok? E, na minha opinião, existem 3 coisas importantes que, se eu fosse dar uma dica para você, seriam essas 3 coisas que eu vou falar agora, tá? Na hora de escolher uma corretora. A primeira delas é em relação às taxas e às comissões cobradas pela corretora. Basicamente, existem 2 taxas que você vai ter que arcar ao investir em ações com uma corretora, tá? Que é a taxa de custódia, que normalmente é uma taxa paga mensalmente, que varia na faixa de R$8 a R$20 por mês, e a taxa de corretagem, que vai ficar em torno de R$5 a R$20 por operação, por transação, tá? Se você for investir em títulos públicos, tem algumas corretoras que não cobram nada, tá? Cobram 0. Você simplesmente não paga nada para fazer as suas compras dos títulos. Segundo ponto, segunda coisa importante é em relação à estabilidade do home broker, do sistema da corretora. Esse é um ponto bem importante para avaliar, tá? E para descobrir essa resposta, a resposta para essa pergunta, né, essa questão do home broker, eu recomendo até uma conversa com a corretora e principalmente com as pessoas que você conhece, que talvez já utilizem essa corretora, tá? É importante conhecer alguns clientes aí e bater um papo, tá? Porque pode acontecer do sistema deixar você na mão quando você mais precisar. Então, essa é uma dor de cabeça que você vai querer evitar a qualquer custo, ok?
ok? Então, por isso, da importância de você saber se o sistema da corretora é um sistema confiável. Por fim, a terceira dica que eu recomendaria é você procurar um bom atendimento, tá? Você focar na questão do atendimento, tá? É possível que você, nessas alturas, esteja apenas buscando um home broker confiável e um bom preço. Mas a gente tem que levar em conta que cedo ou tarde você vai precisar falar com alguém lá na corretora, porque por alguma questão você vai ter que conversar com alguma pessoa. Então, se a corretora não tiver um bom departamento de atendimento, uma área de atendimento, você vai se sentir perdido e desamparado, ok? Agora que você já tem uma conta aberta na corretora, chegou o momento de fazer as compras dos ativos, tá? Então eu vou mostrar de forma geral como é que funciona esse processo. Primeiro, você abre a conta na corretora e ativa a sua conta, ok? Segundo, você deve pensar em selecionar quais são os ativos que você pretende investir seu dinheiro, tá? Se for em renda fixa, você vai decidir quais os títulos públicos que você vai aplicar seu dinheiro. Se for ações, você deve aprender a selecionar as ações mais atraentes do mercado. Agora que você já sabe no que você vai investir, chegou a hora de transferir os recursos para a corretora. Esse processo é bem simples. De modo geral, você vai fazer uma TED, um DOC, para a conta da corretora. E assim que o dinheiro estiver disponível lá, você vai poder emitir as ordens de compra dos seus ativos. E a próxima etapa, então, é você efetivamente fazer as compras. Se for títulos públicos, você vai poder fazer diretamente no site do Tesouro Direto ou no home broker da corretora. E lembrando que nem todas as corretoras possuem a possibilidade de comprar títulos públicos através do home broker, ok? Se você for investir em ações, você deve entrar no home broker, colocar a ordem de compra, digitando o código da ação, a quantidade e o preço. Agora que você já montou a sua carteira, então chegou a hora de a gente aprender algumas técnicas de monitoramento dessa carteira. Então eu vou passar 4 dicas para você gerenciar os seus investimentos. A primeira delas é você reavaliar periodicamente, tá? E é fato que o mundo que a gente vive, ele está em constante mudança e as coisas acontecem cada vez mais rápido. E com os seus investimentos isso não é diferente, especialmente se você tiver investimento em ações. Por essa razão, depois de realizar os seus investimentos, você deve reavaliar a sua decisão para confirmar se as suas premissas continuam válidas. Eu recomendo que você faça uma reavaliação geral da sua carteira de investimentos uma vez por mês. Nem que seja para ver se está tudo indo conforme planejado. E eu acho válido, recomendo isso, tá? Que você faça essa reavaliação sempre no início do mês. Mesmo que você tenha apenas títulos públicos do governo, tá? Então, todo início do mês você vai lá e dá uma olhadinha, ver como é que tá, se está tudo certo, se está tudo dentro do planejado. A segunda dica é procurar minimizar a quantidade de transações. Tá? Essa dica ela é mais válida se você possui ações. Porque, como é impossível prever os movimentos de curto prazo do mercado, então você tem que cuidar para não se abalar com as oscilações de curto prazo, beleza? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, analisar os fundamentos da empresa e focar no longo prazo. Então, agindo dessa forma, tá, sem se abalar com esses movimentos de curto prazo, você vai minimizar a quantidade de operações realizadas, né, de compra e venda de ações, e, consequentemente, vai diminuir os custos gerais da sua carteira, tá? E não esqueça que custos de transação em excesso, eles podem arruinar o retorno da sua carteira de ações no longo prazo. Terceira dica é a seguinte, é de realizar aportes mensais regularmente. Pequenas quantias investidas regularmente podem se transformar em grandes valores a longo prazo. E faça isso sempre no começo do mês, tá? Essa é a forma de fazer com que o seu dinheiro continue crescendo. Tá, mas por que investir no início e não no final do mês? Se você investir no começo de cada mês, você não corre o risco de gastar esse dinheiro com bobagem. Contudo, se você deixar para investir só no final do mês, é provável que já tenha gasto esse capital, esse dinheiro. Tá bom? Então vamos lá. A quarta dica a quarta e última é para gerenciar os seus investimentos, tá? Desculpa. A quarta dica quarta dica de gerenciamento dos seus investimentos é a seguinte: você deve ser disciplinado e paciente. Talvez essa dica seja a mais difícil de todas,
Tá? Para compreender ela, a gente precisa considerar que você seguiu todos os passos apresentados nessa aula. Então, você fez o trabalho de organizar suas finanças, definiu seus objetivos financeiros, descobriu seu perfil de investidor, conheceu os tipos de investimentos, elaborou um plano de investimento e começou a investir. Diante disso, tudo que você deve fazer a partir desse momento é ser disciplinado com seu plano, ser paciente e esperar até atingir os seus objetivos. Então, eu recomendo que você pratique o hábito da paciência e deixe o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor, ok? Maravilha, então a gente tem aqui a lista das 7 etapas que a gente tratou nessa aula. Esse é um processo, então, para começar para investir com pouco dinheiro, começando do absoluto zero. Tá? Então a gente viu como organizar suas finanças, como definir seus objetivos financeiros, como descobrir o seu perfil de investidor, como conhecer os tipos de investimentos, como elaborar o seu plano de investimento, como começar a investir, como monitorar os seus investimentos. Agora a gente vai ver algumas simulações de investimentos. E daqui a pouco eu vou entregar o seu presente que eu anunciei lá no início da aula. Nesse primeiro estudo de caso, nós vamos simular uma aplicação mensal de R$100 com taxa de juros de 1% ao mês. Tá? Então veja na tabela o quanto você teria acumulado ao longo de 30 anos, por exemplo, como é que teria sido. Então você teria investido um total de 36 mil e teria acumulado R$349 mil. Tá bom? Agora vamos ver um outro estudo de caso aqui. Então a gente vai simular com R$500. Vamos imaginar que você investiu R$500 por mês ao longo de 30 anos, tá? Então vamos ver na tabela o resultado que você teria tido. Com uma aplicação de 1% ao mês, né? Então você teria investido um total de R$180 mil ao longo de 30 anos e teria acumulado R$1.700.000. Isso é simplesmente o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Agora, nesse terceiro estudo de caso, eu quero mostrar na prática a diferença entre poupança e os títulos públicos. Para você ver, tá? Você visualizar o quanto a mais é possível ganhar ao trocar a poupança por investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto. Tá? Então, veja que para um investimento de apenas R$10 mil, o investidor que começou com R$10 mil, a diferença em 3 anos pode chegar a R$1.837. Tá? E em 10 anos, a diferença é de R$13 mil, R$13.224. Já em 30 anos, a diferença chega a quase R$350 mil. Isso é uma diferença gigante. Tá? Então, você deve conhecer aquela frase, uma frase famosa que diz assim, ó, se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu acho que essa frase ela ilustra bem o que a gente está vendo nessa tabela. O preço da ignorância é perder R$780 mil ao longo de uma vida para aqueles que investem errado. No caso, num período de 35 anos. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar o impacto que uma quantia dessas faria no seu padrão de vida? Bom, isso é apenas uma simulação, tá? Agora eu quero mostrar para você o resultado que eu tive nos meus investimentos no Tesouro Direto esse ano de 2016. Aqui um print da tela de um dos títulos públicos do Tesouro que eu tenho na minha carteira, com a posição do dia 20 de maio de 2016. Você pode ver o meu nome ali em cima no canto direito, tá? Esse título ele rendeu 10,12% no ano, tá? Enquanto que no mesmo período a poupança teve um retorno de apenas 2,6% e o CDI 5,16%. Isso foi 3,8 vezes superior ao que a poupança e 2 vezes maior que o CDI no mesmo período. E lembrando, só ressaltando aqui, ó, que isso não é um resultado típico, tá? Mas ele mostra o que é possível quando você sabe escolher os títulos certos e conhece suas características e também o seu funcionamento. E aqui, um outro título que eu tenho na minha carteira, onde eu consegui um retorno de 32,1% em 2016. Isso foi 12 vezes superior que a poupança e 6 vezes maior que o CDI no mesmo período. Tá?
Mais uma vez, eu preciso ressaltar que isso é um resultado atípico, tá? Mas ele mostra o que é possível quando você tem o conhecimento certo para investir. E com essa aula, você aprendeu as 7 etapas fundamentais do processo para investir com pouco dinheiro, começando do absoluto zero. E se você compreendeu bem todas as etapas, você está pronto para começar o seu caminho de investidor. Bom, você deve lembrar que eu comentei em vários momentos que a melhor alternativa para quem está começando é o Tesouro Direto. Dá para começar com R$30, é muito seguro e é tão seguro quanto a poupança, rende o dobro, né, como você viu antes. Mas se hoje você for começar a fazer os investimentos no Tesouro Direto, isso vai dar muito trabalho. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Você vai perder muito tempo pesquisando como se faz. Eu digo isso porque eu passei pela mesma dificuldade alguns anos atrás, quando eu comecei a minha jornada de investidor. Eu sei como é que é. A gente fica inseguro, não sabe como fazer, perde um tempo precioso e às vezes até perde dinheiro com tudo isso. E isso eu não quero para você. Mas para resolver esse problema, eu preciso te mostrar uma solução simples. Mas por que eu criei essa solução, tá? E por que eu tenho feito essas aulas gratuitas e cheias de conteúdo de valor? Muitas pessoas me perguntam por que eu compartilho essas dicas para todo mundo sem cobrar nada. Por que eu não guardo isso tudo para mim? E essa é uma ótima pergunta. Mas a resposta é bem simples. Da mesma forma que esse conhecimento me ajudou a transformar a minha vida para melhor, eu quero também ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. A verdade é que eu acredito fortemente que investir bem o dinheiro tem o poder de transformar para melhor a vida de qualquer pessoa. E eu acredito que a educação financeira é um dos caminhos mais efetivos para se alcançar uma vida mais livre. E eu realmente acredito nisso, porque foi o que aconteceu comigo, com a minha família e algumas pessoas próximas. O esforço em buscar me educar financeiramente e os investimentos que eu realizei que tiveram bons resultados permitiram a realização de um sonho pessoal, o sonho de me tornar um empreendedor, de abrir meu próprio negócio e ter uma vida mais livre, onde eu pudesse seguir os meus sonhos. E isso foi uma das razões que me motivou a dividir todo esse conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira, para alcançar maior liberdade financeira e qualidade de vida, que é o que todo mundo busca, na verdade. Afinal, isso não é ensinado nas escolas, e muito menos nas faculdades. Então eu resolvi fazer a minha parte e dividir o meu conhecimento para ajudar outras pessoas a realizar os seus sonhos através da educação financeira. E essa foi uma das razões para eu ter criado o treinamento Segredos do Tesouro Direto. Então, o treinamento Segredos do Tesouro Direto vai permitir você entender os princípios básicos do Tesouro Direto, quais os diferentes tipos de títulos públicos e suas principais características, quais as vantagens e desvantagens de cada título, saber quais são os custos para se investir em títulos públicos, como comprar e vender os títulos públicos, como identificar os riscos envolvidos. E você vai ter acesso a um portal exclusivo com login e senha. Bom, mas o que é os Segredos do Tesouro Direto? O que é esse treinamento? É um treinamento 100% online que ensina todos os detalhes para você investir nos títulos do Tesouro Direto. O treinamento contempla um total de 10 lições em formato de videoaula gravada, no qual você vai poder assistir no seu ritmo, a hora que quiser, quando e onde quiser. Essas lições englobam tudo o que você precisa para aprender a investir no Tesouro Direto, minimizando os riscos e maximizando o retorno. Mas antes de falar do investimento para participar desse treinamento e das condições especiais para você que se inscreveu nessa aula, eu quero ser bem transparente com você nesse momento. O treinamento Segredos do Tesouro Direto, ele está avaliado em R$2.000. E por uma boa razão. Porque ele inclui um método, um passo a passo para você investir nos títulos públicos do Tesouro que hoje rendem pelo menos o dobro da poupança, com menor risco. E isso realmente tem valor. Mas fica aqui comigo que é possível que talvez você não precise pagar todo esse valor hoje, tá? Antes, deixa eu te mostrar os bônus que você está prestes a receber. Planilha, você vai receber então de bônus a planilha comparativa com o Tesouro Direto versus a poupança. Com essa planilha você vai poder fazer simulações para ver a real diferença entre a rentabilidade do Tesouro Direto e a poupança. Uma planilha comparativa com diversos títulos de renda fixa, como LCI, LCA, CDB, Fundo DI e poupança. E com essa planilha você vai poder realizar várias comparações, vários comparativos para entender a diferença de retorno entre esses tipos de ativos. Você vai receber uma planilha de controle financeiro pessoal para poder organizar e controlar seus gastos do dia a dia.
uma planilha de simulação de investimentos para você saber quanto é possível acumular ao longo do tempo de acordo com o valor mensal investido, taxa de juros e o período do investimento. Você vai receber o e-book Como escolher a melhor corretora para investir no Tesouro Direto, o e-book Como se livrar das tarifas bancárias, o e-book Como declarar os títulos públicos do imposto de renda, o e-book Os 7 maiores mitos sobre o Tesouro Direto, o e-book Os 10 maiores erros que fazem os investidores perderem dinheiro no Tesouro Direto e como evitá-los, o e-book 50 soluções para os problemas mais comuns de todo investidor do Tesouro Direto, e, por fim, o acesso ao grupo fechado do Facebook, que é um grupo exclusivo para os alunos do treinamento, que é o local perfeito para a troca de ideias e experiências sobre investimentos. Então, resumindo, o valor do treinamento Segredos do Tesouro Direto, mais todos os bônus, soma um total de R$ 2.967. E esse é o pacote completo que você vai levar hoje até o final dessa aula. Bom, muitas pessoas que estão assistindo essa aula vão se inscrever agora e vão se juntar a uma comunidade seleta de investidores. Já outras pessoas não vão dar espaço, porque procrastinaram mais uma vez nas suas vidas, deixaram para depois. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: em qual dos dois grupos você quer estar? No grupo daqueles que garantiram o seu futuro ou no grupo daqueles que, mais uma vez, deixaram para depois? Olha, nem de longe vai custar R$ 2.967. Bom, o treinamento Segredos do Tesouro Direto, com direito às 10 lições, mais todos os bônus, tudo isso vai sair por apenas 12 parcelas de R$ 27. E é isso mesmo, não tem pegadinha, é menos de R$1 por dia. Isso cobre a minha experiência pessoal de 12 anos no mercado e o esforço e dedicação meu e da minha equipe na produção de todo o material desse treinamento para você. E ainda garante que só pessoas sérias e comprometidas vão se inscrever nesse programa de treinamento. A verdade é que não é para todo mundo, é para quem está determinado em transformar a sua vida financeira, aprendendo a investir de forma séria em um tipo de investimento que rende pelo menos o dobro da poupança com menor risco. Então, faça sua inscrição clicando no botão ao lado, preencha com seus dados e confirme a sua vaga. Você ainda vai levar todos os bônus anunciados. Bom, você sabe que todo investimento tem algum risco, exceto esse aqui, deixa eu te explicar. Para que você se sinta 100% tranquilo ao se inscrever no treinamento Segredos do Tesouro Direto, eu ofereço a minha garantia pessoal tripla. Se dentro do prazo de 30 dias você não sentir que esse treinamento está abrindo seus olhos para as incríveis oportunidades que existem no Tesouro Direto, se você não vê uma significativa transformação nos resultados dos seus investimentos, ou mesmo se você não gostar da cor da área do portal do aluno, eu devolvo todo o seu dinheiro, sem estresse, sem ressentimentos, e não precisa dar nenhuma explicação para isso, beleza? Se esse treinamento não for bom para você, eu não vejo razão alguma de ficar com o seu dinheiro. Basta me enviar um e-mail dentro do prazo de 30 dias e pronto. Ou se você preferir, você nem precisa me mandar um e-mail, olha só. Para pedir o reembolso, você pode entrar diretamente na página do Hotmart, através do link hotmart.com.br/reembolso. Você vai preencher com as informações solicitadas e pronto. O seu reembolso será processado e você vai receber de volta 100% do valor pago. E você nem precisou entrar em contato comigo, beleza? Bom, talvez você tenha algumas dúvidas sobre o treinamento e também sobre o Tesouro Direto. E isso é perfeitamente normal. Por isso, eu juntei as dúvidas mais comuns das pessoas que têm interesse de participar. A primeira dúvida que eu recebo, que as pessoas me perguntam é a seguinte: eu posso perder dinheiro investindo nos títulos públicos do Tesouro? Bom, se você permanecer com o título até o vencimento, não existe o risco de perder dinheiro. A rentabilidade dos títulos é acordada sempre no momento da compra. Agora, em alguns tipos de títulos, caso você queira vender antes do vencimento, a rentabilidade obtida ela pode ser diferente daquela acordada na compra, podendo ser maior ou menor, ou até ser negativa nos casos mais extremos. Mas não se preocupe com isso, porque com o conhecimento adquirido no treinamento, você saberá exatamente quais são os títulos que existem esse risco e quais não existem. Segunda pergunta: é seguro investir nos títulos públicos do Tesouro Direto? Bom, o investimento em títulos públicos ele é considerado o mais seguro do mercado. Primeiro porque possui o menor risco de crédito do Brasil. Em qualquer economia, os títulos do governo federal são considerados os ativos mais seguros no seu país. Mas o que é o risco de crédito? Bom, risco de crédito ele trata da possibilidade de não receber o valor aplicado no seu investimento por causa da inadimplência da instituição que você emprestou. No Tesouro Direto, esse risco ele é o menor do mercado, porque os títulos públicos eles são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o governo federal ele garante o pagamento de todo o seu investimento, independente do montante aplicado.
Outro motivo que caracteriza o Tesouro Direto como uma opção de investimento segura é a certeza de que na data do vencimento você vai receber exatamente a rentabilidade contratada, independente das condições do mercado. Assim, adequando o prazo de investimento do seu título ao seu horizonte de aplicação, você pode ficar tranquilo, porque o seu dinheiro vai render como esperado. E por fim, cabe destacar aqui que a transparência oferecida também pelo Tesouro Direto. Então, os títulos do programa do Tesouro Direto, eles são sempre registrados sobre a titularidade do investidor, no caso, através do seu CPF. Então, esse registro ele permite o acompanhamento do investidor, do investimento, pelo seu detentor, a qualquer momento no site do Tesouro Direto. E basta acessar o seu extrato, na área restrita do investidor, para ver os títulos que você possui e obter informações relativas à rentabilidade da sua aplicação. Então, assim, o Tesouro Direto ele reúne características de segurança que colocam o programa entre as alternativas mais seguras do mercado, oferecendo excelente oportunidade de investimento para pessoa física como você e eu. Qual é o risco de calote dos títulos públicos do Tesouro Direto? Bom, segundo a opinião de alguns dos maiores especialistas em dívida pública no Brasil, todos eles são categóricos em afirmar que as chances de um calote acontecer são muito remotas. Como as consequências são enormes para o país, é de total interesse do governo de honrar com o pagamento dos títulos públicos, já que em um possível calote, o investimento direto no Brasil ele iria diminuir, as relações comerciais iriam se deteriorar e o país não ia conseguir mais crédito. Um eventual calote do pagamento dos títulos públicos afetaria praticamente todas as instituições financeiras do país, porque grande parte dos fundos de investimentos em renda fixa e fundos de previdência, e fundos de pensão também, possuem títulos públicos na sua carteira. Logo, isso é algo muito pouco provável de acontecer. E lembrando que os títulos públicos oferecidos por meio do Tesouro Direto, eles fazem parte da parcela da dívida do governo emitida em reais. E existe uma outra parte emitida em moeda estrangeira, a maior parte que está em dólar, tá? Que é a dívida externa. E como o governo também é o dono da impressora de dinheiro no país, se faltar recurso, ele imprime mais papel moeda, o que causaria, obviamente, alguns desequilíbrios econômicos, como o aumento da inflação, mas provavelmente não deixaria de pagar a dívida. Cabe ressaltar que o governo nunca deu calote da dívida emitida em moeda local. Tá? Na dívida externa já decretou moratória, que é quando suspende o pagamento da dívida ou dos juros da dívida. Nesse caso, apenas quem tem títulos emitidos em outra moeda, no caso, os investidores estrangeiros, que seriam afetados. Próxima pergunta, vale a pena investir nos títulos do Tesouro para prazos curtos, como um mês, por exemplo? Vamos lá. Mesmo com a incidência do imposto de renda, atualmente os títulos públicos eles podem ser mais vantajosos que outras aplicações de renda fixa, como CDB, debênture, fundo de renda fixa, etc. É lógico que quanto mais tempo o valor ficar investido, menor é a alíquota cobrada. E lembrando que o imposto de renda ele varia de 22,5% para o prazo de resgate de até 6 meses, até 15% para aplicações com prazo de resgate superior a 2 anos. Eu tenho muito pouco dinheiro para investir. O Tesouro Direto ele é uma boa opção para mim? Sim, o Tesouro Direto é a melhor opção de investimento em renda fixa hoje, já que você pode começar com apenas R$30. E com certeza é a melhor alternativa para quem tem pouco dinheiro para investir. Eu sou totalmente leigo sobre o tema investimentos, economia e finanças. Será que esse treinamento serve para mim? Com certeza, porque o treinamento ele foi organizado para homens e mulheres como você, que ainda não tem grande familiaridade com o mercado financeiro. As lições são super didáticas para que você possa aprender começando pelo básico, sem maior dificuldade. Além disso, é importante deixar bem claro que, pela minha experiência de 12 anos, eu considero o investimento em títulos públicos a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Então, mesmo que você seja totalmente leigo, você está no lugar certo para começar. O que eu faço se eu não gostar do treinamento, ou se eu achar que ele não é útil para mim? Se você não gostar do treinamento, ou se achar que ele não está lhe ajudando a investir com sucesso no Tesouro Direto, eu ofereço a minha garantia pessoal de 30 dias. Tá? Basta me mandar um e-mail dentro do prazo de 30 dias, após sua inscrição, obviamente, que eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntas, sem ressentimento, e a gente ainda vai continuar amigo, beleza? E olha só, essa aula vai encerrar nos próximos minutos, tá? E agora eu quero aproveitar e dar as boas-vindas àqueles que acabaram de se inscrever e que estão aparecendo aqui na minha caixa de entrada. E essa oportunidade só é válida aqui nessa aula. Então, você não vai encontrar essa oferta com essas condições, tá, em outro lugar. Então, você ainda tem alguns minutos aí para decidir. Tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Bom, simplesmente porque eu quero valorizar você que despendeu o seu tempo para aprender
para aprender a se desenvolver como investidora. E eu valorizo muito as pessoas que são comprometidas e determinadas. Eu acredito que pessoas assim como você merecem uma oportunidade especial. Eu me sinto muito bem quando eu ajudo quem se ajuda. Então, no momento que a aula for encerrada ou você fechar essa página, você vai perder a oportunidade e todos os bônus anunciados aqui. Então, resumindo tudo que você recebe hoje, é o treinamento Segredos do Tesouro Direto, mais todos os bônus que somam o total de R$ 2.967, soma o total avaliado, estimado, em quase R$ 3.000. Tá? E esse é o pacote completo que você vai levar, então, hoje até o final da aula. Então, clica agora no botão laranja aqui do lado, tá? E faz a sua inscrição. Preencha com seus dados e confirme a sua vaga. E você ainda vai levar todos os bônus que eu anunciei. Agora, eu quero entregar o presente que eu prometi no início da aula, lembra? É um guia com todas as 7 etapas que você aprendeu nessa aula sobre como começar a investir o seu dinheiro começando do absoluto zero. Para baixar, é só clicar no link aqui do lado do vídeo que você vai ser direcionado para uma página com todos os detalhes sobre o treinamento Segredos do Tesouro Direto. E você vai rolar essa página que lá no final está o botão para você fazer o download do material, ou seja, do presente que eu estou te entregando, ok? Bom, eu gostaria de lembrar que se você não agir agora, nesse momento, você perde a oportunidade de iniciar a sua jornada rumo à sua liberdade financeira. E você vai perder todos os incríveis bônus que eu apresentei para você. Você vai perder a chance de aprender a investir na melhor alternativa de renda fixa atualmente no mercado, você vai perder a chance de entender o funcionamento de cada título público para melhorar o resultado dos seus investimentos e também você vai perder a chance de começar a investir com pouco dinheiro e ter uma rentabilidade 2 vezes maior que a poupança. Bom, o aviso está dado, agora é tudo com você, não há mais nada que eu possa fazer. Então agora eu quero aproveitar e só dar as boas-vindas novamente àquelas pessoas que estão aparecendo aqui na minha caixa de entrada, tá? Que acabaram de confirmar a inscrição. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês que acabaram de se inscrever vão estar recebendo acesso à área de membros, com direito a todos os bônus. Então, parabéns por ter dado esse grande passo, tá? Esse é o primeiro passo de uma incrível jornada de sucesso. Então, chegamos ao final da nossa transmissão e então eu quero agradecer pela sua presença e a gente se vê então em um próximo encontro. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse conteúdo, tanto quanto eu gostei de apresentar todas essas dicas, esse conteúdo para você, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até a próxima.